Salve, salve, amigos confrades, a nossa confraria, os nossos amigos internautas. Estamos no nosso segundo bloco e vamos falar sobre o glorioso Botafogo. Estamos recebendo agora também um reforço feminino, que é a Miriam Barbosa, que, aliás, alguns internautas pediram, né, que o nosso programa Quatro Linhas pudesse trazer algumas meninas. E vamos agora trazer a opinião feminina, e ela que já mostrou que é bastante inteligente, que conhece do assunto. Aliás, fico muito satisfeito de ver mulheres debatendo sobre futebol. Lembrando que a seleção feminina brasileira hoje, na minha opinião, é melhor do que a seleção masculina de futebol. Mas, falando sobre o Botafogo, em Sete Lagoas, o Glorioso derrotou o Cruzeiro por 1-0 e se aproximou dos líderes. Antes do jogo, dois ídolos da torcida do Cruzeiro, Raul e Wilson Piazza, levaram para o campo a réplica da Taça Libertadores da América de 1976. Então vamos começar com os nossos destaques, os nossos repórteres e comentaristas. Fernando Diniz, o que você achou sobre esse jogo e qual o seu destaque inicial do Botafogo? Bom, gente, meu destaque inicial sobre o Botafogo é o seguinte, né? É que também é a segunda vitória, né? Seguida do Botafogo, né? E o time vem numa certa evolução. O Louco Abreu voltou, fez gol, né? E isso daí é super importante para a galera alvinegra, né? E o Caio Júnior parou de dar uma de Harry Potter. Isso que é muito legal. Exatamente. Bruno Ávila e o seu destaque. Bem, o meu destaque ele fica por conta da bela vitória do Botafogo para cima do Cruzeiro e o Louco Abreu fazendo gol e ainda por cima ironizando, né, o Joel Santana, que deu uma bela cutucada em cima do Joel Santana depois da partida, provando que nem Mais sempre... uma, né? Eles dizem que não, mas eles têm um pezinho de guerra, assim, provando que nem sempre o técnico que conhece o time adversário consegue tirar, né, um certo proveito disso. Até porque o Caio Júnior também conhece bem o Cruzeiro, né? Miriam Barbosa e o seu destaque no jogo do Botafogo. Olá, tudo bem? O Botafogo realmente, ele já está mostrando realmente a sua garra, entendeu? Gostei muito, meu destaque vai para o Louco também, Louco Abreu, que fez muito bem, né? Mostrou que ele não é só bom de cavadinha, não. Ele também, quando tem que jogar, ele joga muito bem. Exatamente, o Louco Abreu, que recentemente passou por uma polêmica, né, de uma cavadinha, só que uma cavadinha... Literalmente, né? Literalmente uma cavadinha, ô louco, que isso. Aliás, A cavadinha à la Carlos Alberto Richelli, em Vale Tudo. Exatamente. Agora, eu tenho dois destaques, e esses dois destaques também vão para o Louco Abreu, que, aliás, marcou um belo gol contra a equipe do Cruzeiro e acabou cutucando o Joel Santana. E o outro destaque, aliás, bastante interessante e também engraçado, que um jornalista de Minas Gerais chamou o Louco Abreu de Herrera. E parou aquela entrevista toda, virou lá para aquele jornalista e disse assim: poxa, Herrera? Do tipo, eu não sou Herrera, entendeu? Só que ele não falou bem poxa, ele falou uma outra palavra. Né? Só que foi bem interessante. Mas, como eu já tinha dito antes, que o Cruzeiro trouxe o Raul e o Wilson Piazza e levaram para o campo a réplica da Taça Libertadores de 76, eu gostaria de perguntar para a mesa: até que ponto é importante você ter um ídolo no time? Olha só, o ídolo é sempre importante, né? Para que as pessoas tenham uma pessoa como referência, né? E também é aquela tal história, né? Um time sem ídolos é muito complicado, né? Porque você também não tem como, né, você angariar mais torcedores. Bruno Ávila. Seguindo aí pela linha de raciocínio do Fernando, por esse caminho mesmo. Você, para ter mais torcedor, chamar a torcida para ir para o estádio, e a torcida leva dinheiro, e por aí vai sucessivamente. Você tem que ter um cara um chamariz, né? Um Louco Abreu, um Ronaldinho Gaúcho, o Fred, esses jogadores que chamam um torcedor.
Miriam, Eu não concordo muito. Eu acredito assim, há ídolos e ídolos. No caso do Louco, ele mostra que ele joga bem, então é legal, ele faz jus ao título de ídolo. Agora, em relação aos outros jogadores que o Bruno mencionou, eu acho que o título ídolo ainda está muito precoce. então, para vocês hoje, nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, quem seriam os grandes ídolos desses clubes? Bom, para mim, Fernando? no Flamengo, o Thiago Neves, tá? Porque o Thiago Neves vem Só jogando... ele? Vem jogando... Não, o Ronaldinho também seria um ídolo. E mas o Felipe? Também, Felipe. E o Léo Moura? Olha, o Léo Moura é um ídolo também, mas assim, o Léo Moura alterna bons e maus momentos, né? O Thiago Neves não. O Thiago Neves está em viés de alta, né? Mas, assim, no Flamengo, acho que o Thiago Neves. No Botafogo, o Louco Abreu, sim. Mas também tem o Michael Suel. O Jefferson? O Jefferson. E o Elkson? Pois é. O Elkson ainda pode se tornar, ainda não é, mas pode se tornar com certeza. No Fluminense, o Fred seria esse grande chamariz, né, para a torcida. O marketing dele? E o Isso. Deco? O Deco também, mas ainda é um pouco menos, né? O Deco precisa de uma sequência maior de jogos. E no Vasco, o Vasco tem alguns aí, né? Tem Felipe, Juninho, Pernambucano, né? Tem o Éder Luiz? O Éder Dedé. Luiz está um pouquinho abaixo. Dedé, Não, acho que o Dedé pode chegar, ainda não é não. Não, o Juninho Pernambucano tá muito bem, né? É o mais ídolo de todos ali, é o Juninho. Pernambucano. E Bruno Ávila, e para você, quais são os ídolos dos clubes? Eu estou concordando aqui com o que o Fernando está falando. E estou até participando, né, do que ele estava falando aqui. Por aí, Fred no Fluminense, o Thiago Neves e o Ronaldinho no Flamengo, e até o Léo Moura também. No Vasco, o Juninho, o Felipe. Podendo o Dedé chegar também a esse status de ídolos. E no Botafogo, o Louco Abreu e o Jefferson são disparados ídolos da torcida do Botafogo. Miriam, você concorda com eles ou então você discorda? Eu concordo em algumas. Por exemplo, no Fluminense, eu não vejo o Fred como ídolo. Eu já falei, eu não vejo. Eu sempre disse que ele alterna muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, entendeu? E acho que ele contamina muitas vezes o time. Para mim, o Rafael Moura, eu acho que ele está mais para ídolo, entendeu? Porque o ídolo ele tem que mostrar, ele não tem que ser aquela estrelinha que quer brilhar, ele tem que mostrar futebol. No Botafogo mas espera aí, o Rafael Moura mostra algum futebol? Ele está começando a mostrar. Ele está começando a mostrar. Na sua opinião, quem seria o ídolo do time tricolor? Rafael Moura. O Rafael Moura? Bom, Pelo menos ele está tentando, ele está mostrando, entendeu, futebol, o que o Fred não fez. A vergonha que o Fred fez na seleção, ninguém vai esquecer, gente. Mas aí Pera seleção aí, e Fluminense são diferentes, né? Gente, o Fred, o quê? O bebê do Neymar deu um banho no Fred. Olha o tempo que o Fred está no futebol. Neymar deu um banho em Fred? Tem dado um banho no Fred de futebol. Fred agora que deu um gol, deu uns passes legais no último jogo. Mas isso daí, minha filha, é porque o Neymar tem... Neymar tem quantos anos? 19. O Fred tem o quê? 30 e poucos anos. Normal que isso aconteça. O Fred também, quando tinha 19 anos, fazia muitos gols, né? Fez até gol de meio campo também. Então você tá jogando assim na idade dele. Não, e na habilidade também. A vantagem é a idade? É a idade e a habilidade. E o Louco, então o que diria a idade do Louco Abreu? Ele tá jogando bem e ele não tem 19 anos. Não, mas o Louco Abreu é um caso específico, né? O Louco Abreu joga muita bola mesmo. Bom, para mim, Flamengo, indiscutivelmente o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves e o Felipe. Eu acho que Felipe também já pode ser considerado também um grande ídolo da equipe do Flamengo. No Vasco, eu ia botar o Juninho Pernambucano, o Felipe e o Éder Luiz também. Eu acho que ele também já merece também participar desse grupo aí dos ídolos vascaínos.
E no Botafogo, o Louco Abreu, o próprio Michael Suell, aliás, que eu destaco mais o Michael Suell do que o próprio Louco Abreu, até pelo amor que ele tem para a equipe do Botafogo, e eu vou sempre lembrar dessa história dele, que a equipe do Fluminense queria contratá-lo, ele falou, eu só volto ao Brasil se for jogar no Botafogo, caso ao contrário eu não volto, eu não saio da equipe que eu estou, que no caso... Que era o Hoffenheim, né? Que era esse time do Hoffenheim. E no Fluminense, eu ia colocar como ídolo da torcida do Fluminense, é o Fred. Mas, na minha visão, não é ele. Eu acho que é o Deco. Eu acho que o Deco consegue ser mais ídolo do que ele. É uma pena que a gente tenha feito esse tipo de discussão agora, né? Porque há um mês atrás atraiu o Conca fácil. É Com o Conca, certeza. o Conca fácil. E tá vindo agora esse Martinútil, que eu acredito que ele vá se Tem o tornar... argentino também, é um excelente jogador. Eu vi Excelente algumas jogador. partidas dele pelo River e ele não Não. entendi. O Lanzini. O Lanzini, que é do Lanzini. River. Isso, então, o Lanzini. Ele tem 18 anos. Isso, então, eu vi partidas dele no River. Não entendi o porquê ele não jogou as últimas partidas, porque ele joga muita bola. É. Então, esses são os meus ídolos, né, dos 4 grandes. Mas, voltando ao jogo do Botafogo contra a equipe do Cruzeiro, apesar da equipe cruzeirense jogar em casa, foi o Botafogo que teve o domínio das ações no primeiro tempo. Tocava melhor a bola, tomou uma postura mais ofensiva e marcava a saída da bola. Será isso uma consequência da postura dos times do Joel Santana ou foi um mérito do Botafogo? Eu acho que foi mais mérito do Botafogo. O Cruzeiro, ele veio para estudar o time do Botafogo e o Botafogo já veio para partir para cima. O Cruzeiro deixou o Botafogo tomar conta da partida e depois não conseguiu retomar as rédeas, né? Aí já estava tudo perdido. Fernando Diniz. Exatamente. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Os times do Joel sempre foram conhecidos como o quê? Como times mais defensivos, né? Times que gostam mais de jogar no contra-ataque, né? E depois o Joel sempre gostou de soltar um pouquinho no segundo tempo, né? Mas o Botafogo não. O Botafogo, ele partiu para cima do Cruzeiro, até porque os jogadores conhecem muito bem o Joel, né? Os jogadores do Botafogo, né? O Joel acabou de treinar o Botafogo. Então eles sabem muito bem a forma de jogar do Joel Santana. Então eu acho que foi um pouquinho das duas coisas. Miriam. Eu também concordo, foi um pouquinho das duas coisas, mas com certeza o mérito do Botafogo é indiscutível. Ele jogou bem mesmo, foi para decidir. É legal que você vê um time e quando ele vai para decidir, isso aí faz toda a diferença. Apesar do Elkson e Michael Suell jogarem bem, a bola chegou pouco aos atacantes alvinegros. Isso porque foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou pressionar com o Roger no lugar de Gilberto. E até que melhorou ofensivamente, mas deixou muitos espaços atrás. E foi num deles que o Botafogo fez o gol. Alessandro, pelo meio, deu o passe para Louco Abreu, que bateu de pé esquerdo no canto direito de Fábio. 1-0. Depois disso, o jogo virou um verdadeiro ataque contra a defesa. Mas o Botafogo segurou a pressão e saiu de 7 Lagoas com a vitória. Foi justo esse resultado? Olha, foi sim, porque o time do Cruzeiro, quando ele tentou partir para cima, já estava 1-0 para o Botafogo, né? E, enfim, também não tinha tempo, mas não era tanto tempo assim, né? E o Botafogo tomou conta do jogo desde o início, né? Então o Botafogo realmente merece essa vitória. E olha, para mim é um dos favoritos a ganhar o campeonato, hein? E para vocês? Eu concordo, eu acho que o Botafogo, por mais que ele esteja um pouco mais abaixo que os outros times, ele tem time para subir e disputar o campeonato, disputar vaga na Libertadores. E o time do Botafogo contra o Cruzeiro, ele tomou as rédeas da partida, como eu falei antes, porque sabia que o Joel só iria soltar o time no segundo tempo. Então, se eles conseguissem garantir a superioridade antes da virada do primeiro tempo, já conseguiria sair na vantagem e tornaria o jogo mais difícil para o Joel. Miriam.
eu já tenho uma outra aposta, né, para Boa, ganhar. boa. Eu acho assim, que o Vasco, eu aposto pela campanha e pelo desempenho no último jogo, eu acredito muito que o Vasco pode ganhar esse campeonato. Falando se foi justo ou não, eu acredito que foi muito justo o resultado entre Cruzeiro e Botafogo, até porque, como eu disse, o Botafogo veio para decidir, já sabendo as táticas, né, como o Cruzeiro mais ou menos ia jogar, ele começou a decidir já no começo do jogo, e aí eu acho que foi justo, sim, o resultado. Seria a tática joelística, a tática do Cruzeiro? Olha, Cruzeiro até que começou muito bem, mas depois que começou a ter que entrar nesse jogo do Joel, Cruzeiro não é time para ficar na retranca. Cruzeiro é time fortíssimo na parte ofensiva. Pra partir pra cima, né? Para ter que partir para cima, como era com o próprio Cuca. Isso. Mas a gente entende que já estava um pouco desgastado, esse namoro Cruzeiro-Cuca, então morreu o assunto. Agora, o Joel tem que se adaptar ao Cruzeiro, não o Cruzeiro tem que se adaptar ao Joel. Isso mesmo. Agora, vocês acham que o Louco Abreu, ele se incentivou e se incendiou ainda mais, sabendo que do outro lado do campo tinha o Joel Santana? Foi um ponto de motivação, com certeza, pro Louco Abreu. Ele tava confiante, eu estava vendo os melhores momentos da partida também, e reparei que depois que ele fez o gol, ele tentou um chute parecido logo depois e quase fez outro gol. Então ele estava bem motivado para fazer gols contra o time do Joel Santana. Diniz. Eu concordo, né? Sempre quando existe esse tipo de coisa, né? O jogador ou o treinador, né? As duas partes, né? Se motivam bastante para poder ganhar um do outro, né? E, na verdade, me parece que o Louco Abreu se motivou mais do que o Joel Santana para tentar ganhar o jogo, né? Não que o Joel não estivesse motivado. Estava, mas o Louco Abreu estava mais. Até porque também tem um outro motivo, né? O Uruguai foi campeão da Copa América. Exatamente. Miriam. Ele chegou, né? O Louco, eu digo que ele chegou cheio de inspiração. Ele estava super inspirado no jogo e aí contagiou. Como eu sempre falo, quando um jogador ele vem mesmo para jogar, entendeu? Ele esquece que ele com tem vontade, que ele né? Com vontade, ele esquece um pouco o estrelismo, ele joga bem, ele contagia isso. Ele veio inspirado de lá, entendeu? E foi esse resultado ótimo para o Botafogo. Muito bem. E quarta-feira agora nós temos um jogaço em Santa Catarina, Figueirense e Botafogo. Para vocês, como que vai ser esse jogo? Vai ser um belo jogo, porque o time do Figueirense, apesar de não ter grandes estrelas, ele vem mostrando um futebol compacto, uma coisa bem interessante, porque eu não apostava muito no Figueirense. Só tem uma derrota em casa, né? Isso. O Jorginho, ele vem mantendo um padrão de futebol bem legal pro Figueirense, que eu achava até que poderia cair. Mas não é isso que ele vem mostrando até o momento. Sem contar que é aquela rivalidade que foi criada na Copa do Brasil, né? Figueirense 2007. e Botafogo. Exatamente. Criou-se uma rivalidade Figueirense e Botafogo por causa de erros de arbitragem. Então, eu espero que a torcida do Botafogo, que for ver a partida, não vá com o intuito de brigar Lógico que não. E coisas desse tipo, que vai lá apoiar, porque o Botafogo vai precisar do seu apoio. É um jogo muito difícil para o Botafogo, mas eu espero que o Botafogo consiga os 3 pontos de lá. Miriam. Torcendo também minha torcida pro Botafogo, entendeu? Acredito que eles têm time, têm garra, entendeu? E que vão inspirado, com a mesma inspiração que eles jogaram contra o Cruzeiro. Aliás, agora, na minha visão, Botafogo também tem que tomar cuidado, porque o último jogo que ele fez em Santa Catarina deu briga, mas foi com o time do Avaí. Isso. Né? Então, o próprio Botafogo tem que ficar esperto, porque rolou Pode ter todo tocaia, aquele né? clima, e eu não sei não. Tem gente que gosta de realmente mas será que o Figueirense vai virar amigo do Botafogo por ter brigado contra o Avaí? Não sei. A gente não pode esperar nada nesse meio de torcedores vândalos. E outra coisa, eu fico impressionado como tem árbitro que gosta de prejudicar os times do Rio de Janeiro. Isso. É verdade, eu tenho percebido que tem acontecido muito isso no E, aliás, brasileiro. esse ano já deixaram de dar pênaltis, diversos pênaltis para a equipe do Flamengo, diversos pênaltis para o Vasco, para o Botafogo e principalmente para a equipe do Fluminense. Então eu não sei o que está acontecendo aí nesse Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é inveja deles, porque os 4 grandes do Rio estão arrebentando no se campeonato. É a ruindade mesmo, né?
Ou então medo de continuar esse império dos times do Rio de Janeiro. Com certeza. Isso é uma faísca, isso cai como uma faísca. E quem já gosta de confusão, entendeu? As torcidas que já gostam de brigar, entendeu? Isso cai como uma faísca, entendeu? Acaba virando um motivo para brigar, né? Um motivo para brigar. Mas, galera, paz, hein? Paz, Com por certeza. favor. Bruno, e o seu destaque final desse jogo, Botafogo e Cruzeiro? Meu destaque final fica por conta do Louco Abreu, né? Que voltou, vai ser a mesma coisa do destaque inicial. Não posso destacar outra coisa. Eu não esperava que o Louco, depois de 2 meses, né, sem jogar, porque ele foi para preparação, ele não jogou na Copa América, voltasse tão bem. Ele realmente buscou motivação no Joel Santana e apresentou um excelente futebol. Fernando Diniz, e o seu destaque final? Bom, meu destaque final vai aí pro time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro que não tá muito legal no campeonato não, viu? O Cruzeiro tem, inclusive, quase tantas vitórias quanto derrotas, né? Então, realmente é um time que a gente tem que prestar atenção. O Cruzeiro tem 5 vitórias e 5 derrotas, né? Tá ali em 9º lugar no campeonato. Então, o Cruzeiro tem que subir aí, porque tem time para estar muito mais em cima na tabela. Miriam Barbosa, e o seu pitaco final? O meu destaque final é com certeza para o espírito esportivo e de compromisso que o Louco tem jogado e tem contagiado o Botafogo. Esse espírito é que devia contagiar os outros times de verdade. O meu destaque é para esse espírito esportivo e com compromisso com o time que o Louco Abreu tem jogado. E o meu destaque final vai ficar por conta do Joel Santana, que continua deixando seus times bastante fechados, e o Cruzeiro não é isso, e o Montijo não joga assim. O Cruzeiro não pode ser isso. Não pode jogar assim. E o Montijo tem muito mais futebol do que esse que o Joel está colocando em cima do Cruzeiro. E o programa 4 Linhas vai chegando ao seu final, e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, aquele que vem nos dando uma mão diariamente para poder melhor desempenhar a nossa função de jornalista. Universidade Unicarioca, com os campos Rio Comprido, Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Centro, Meier e o projeto de 3 Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o nosso blog radio4linhas.blogspot.com. Rádio 4 Linhas, a comunicação está no ar.